Salve galera, mais uma vez voltando aqui para trabalhar um novo assunto com vocês, que é progressão geométrica, tá? Esse assunto também está presente nesse edital e é visto não só no edital da UPE, mas como tantos outros aí para concurso público, né? Essa banca ela está colocando o que tem mais de presente nos concursos pelo Brasil afora, é o que mais está sendo comum, né? Que é função, progressões, equações, sistemas, combinatória, probabilidade e a parte de financeira, que é porcentagem e juros. Enfim, o que é progressão geométrica, né? Bom, é mais fácil ver progressão geométrica porque a gente já viu aritmética, né? Um assunto mais difícil, um pouco mais difícil, reconheço. Por exemplo, não está no programa função exponencial, né? Não está no programa logaritmo. Só que esses assuntos aí, dependendo da questão que vai trabalhar, pode ser que você precise usar, obviamente, o assunto que é logaritmo ou exponencial. Acredito que a polícia ou a banca não vai especificar ou colocar, porque como ela não colocou na parte de função, então a gente também não vai trabalhar questões dessa linha. E como nós trabalhamos questões de prova, né, bem importante isso, às vezes assim, o cara diz, mas está muito difícil, porque nosso objetivo aqui é mostrar como é que resolve todas as questões das provas. Esse é o objetivo. E passar o conteúdo. Se o cara está com dificuldade na parte básica, né, a gente aconselha que procure. A gente tem um curso aqui de matemática básica, que é básico mesmo para você aprender do zero. Mas aqui eu não posso trabalhar questõezinhas simples. Eu tenho que trabalhar o edital. Beleza, pessoal? E aí, eu vou colocar uma pequena definição do que é uma progressão geométrica. Né? É muito parecido com o PA, né? É uma sequência, né? Uma sequência em cada termo a partir do segundo, ó, tá quase igual, né? É igual até agora, né? Bom, observe que a diferença é isso aqui, ó. É que a progressão geométrica, ela cresce multiplicando, ou cresce ou decresce, ou se mantém constante, tá? Então, assim, ou se mantém alternante, né? A PG, ela se diferencia um pouco mais que a PA. A PA é crescente, decrescente ou constante. A PG é crescente, decrescente, constante ou decrescente. Crescente, decrescente, constante ou alternante. Tá? Então, assim, um exemplo de uma PA, de uma PG, é esta sequência aqui, ó. 1, 2, 4, 8. Observe que nessa sequência aí, os números eles estão sendo multiplicados por 2 a partir do segundo. Esse vezes 2. Então, 4 é igual a esse aqui, vezes 2. 8 é igual a esse aqui, vezes 2. Então, o próximo dessa sequência é 16, que no caso seria 8 vezes 2. Então, a ideia é muito parecida, só que ela não cresce somando, mais. É vezes. Essa é a ideia, tá? Então, assim, tipos de PG, né? A PG pode ser crescente, como está aqui, uma crescente. Quando é que a PG ela é crescente? Quando o valor da razão ele é maior do que 1. Vou colocar para cá. Okay. Razão positiva maior do que 1, PG crescente, né? Maior que 1 é positivo, né? Que redundância. Né? Então, PG, a função é crescente, a PG é crescente quando a razão é maior do que 1. Beleza. Quando a razão ela está maior do que 0 e menor do que 1, nessa situação aqui, ó, a PG é decrescente. É diferente da PA, né? Por exemplo, vê, ó, 20, 10, 5 sobre 2. Observe que essa razão aí, pessoal, ela é Q igual a 1 sobre 2. Então, eu estou sempre multiplicando
o número por 1 sobre 2. Fica 20 vezes 1, 20 sobre 2, 10. 10 vezes 1, 10 para dividir para 2, 5. 5 vezes 1, 5 para dividir para 2, 5 sobre 2. Qual é o próximo número? Bom, eu pego 5 sobre 2 e multiplico por 1 sobre 2. Fica 5, 2 vezes 2, 4. E aí por diante, tá? Então, PG decrescente. Quando a razão que ela é negativa, ela é menor do que zero, certo? Menor do que zero, negativa. Aí eu tenho o que a gente chama de PG alternante. Como é que é PG alternante? Por exemplo, ó, pensa aqui. 1 menos 3, 9 menos 27, 81, menos 243. Veja o que acontece aí. Se a razão fosse 3 positivo, seria 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Mas como a razão é negativa, a razão aqui é menos 3, né? Eu tenho assim, primeiro número, 1. O segundo número vai ser 1 vezes a razão, né? Então, é ele vezes a razão. Aí ficou 1 vezes menos 3, deu menos 3. O outro número vai ser menos 3 vezes a razão, que é menos 3. Então, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. O próximo número vai ser 9 vezes a razão, que é menos 3. Então, 9 vezes 3, 27. Mais com menos, menos. Aqui é negativo, razão negativa. Então, multiplica isso daqui por menos 3. Menos com menos, mais 3 vezes 27, 81. Beleza, agora multiplica isso daqui por menos 3. Mais com menos, menos. 81 vezes 3, 243. Então, alternante por quê? Porque ela fica positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ou o contrário, negativo, positivo, tá? Enfim, essa é a ideia da PG, ok? Beleza? E ainda tem outro tipo, né, que eu falei no meu comentário agora, daqui a pouco, é quando a PG ela é constante, né? PG constante é quando a razão é igual a 1. Observe que é diferente também de PA. Então, quando eu estou multiplicando por 1, observe, quando eu somo 0, o resultado não se altera. E quando eu multiplico por 1, o resultado também não se altera, tá? É o elemento neutro da multiplicação é o 1 e o elemento neutro da soma é o 0. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5, 5, 5, 5. Isso aqui, ele tanto é uma PA de razão 0, como é uma PG de razão 1. Observe, 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. Então, ele se encaixa com essa definição e também se encaixa com a definição de PA, tá? Então, depende muito do seu ponto de vista do que a questão queira falar. Mas, na verdade, quando a sequência apresenta os mesmos números, ela tanto é PA como ela é PG. Ok, pessoal? Bom, agora as fórmulas que iremos trabalhar, né? Não é uma única fórmula, mais de uma fórmula, né? E aí, vamos lá ela, né? Termo geral, essa é a primeira fórmula. E com essa fórmula do termo geral, da mesma forma que a gente trabalhou com PA, a gente vai encontrar qualquer termo dessa fórmula, né? Dessa equaçãozinha aqui, ó. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Para diferenciar PA de PG, foi dito que o Q é a razão, é o quanto aumenta, o quanto diminui, tá? Ou o quanto alterna a PG. Então, mais uma vez, ó, a N é o termo geral. Termo geral. A1 é o primeiro termo da sequência. Q é a razão. E N é o número de termos.
Um exemplo, eu acho que dá para a gente fazer sim aqui, é se eu pegasse aquela sequência que está ali, ó, aquela sequência que está ali, 1, 2, 4, 8, e pedisse para a gente calcular o 11º termo. Observe que em PG os termos vai ser menor do que PA, porque você calcular 100 termos em PG dá um número tão alto que é absurdo. Então geralmente vai ser coisas mais baixas. Então 11º termo de uma PG como essa aqui, então eu esqueci a fórmula, vai dobrando até tu encontrar, porque não é difícil não. Agora, eu vou mostrar a aplicação, porque aí você vai entender, tá? Se eu quero achar o 11º termo, eu quero achar então o A11, então N é 11. Aí vai ser igual ao A1 vezes Q elevado a 11 menos 1. Ok, então se eu quero achar o A11, qual é o meu A1? Ele deu aqui é 1 também, ó. A razão é quanto? A razão está sempre multiplicando por 2, ó, então a razão é 2. Elevado a quanto? 11 menos 1 dá 10. Então o A11 vai ser 1 que multiplica 2 a décima. 2 a décima é você multiplicar o número 2 10 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 16. 2 vezes 2, 32. 64. 128. 256. 512. 1024. Então fica 1 vezes 1024, que dá a 11 igual a 1024. Fácil assim, tá? Obviamente, nem todas as questões virão tão fáceis assim. Mas essa é a fórmula que a gente vai trabalhar para o termo geral. Vai ter mais fórmulas, que vão ser mais duas, que é a fórmula da soma dos termos de uma PG finita e da soma dos termos de uma PG infinita. Mas vamos a elas primeiro, né? Queria trabalhar uma questão agora aqui, mas acho interessante a gente trabalhar logo todo o conteúdo, né? E aí sim, depois a gente vê algumas questões. Bom, as duas fórmulas que eu quero mostrar agora, as primeiras duas fórmulas, é para soma dos termos PG finita. Ou seja, ela tem fim. Beleza? Aí é o seguinte. Primeira fórmula é essa aqui, ó. Eu vou colocar as duas porque eu vou colocar o nomezinho ao lado. 2. Sn igual a N vezes Q menos A1. E a outra, Sn, é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Bom, qual é a diferença entre essas duas fórmulas? Bom, a diferença é o seguinte, é que essa fórmula aqui, ela dá o termo geral. Observe que Q e A1, as duas outras fórmulas têm, e essa fórmula aqui dá o número de termos. Aí para eu saber qual delas usar, porque assim, dependendo da questão, eu posso usar essa ou essa. Só que dependendo da fórmula que eu escolher usar, eu vou ter mais trabalho. Tipo assim, vai ficar mais demorado. Eu chego na resposta, mas demora mais. Então, tu tem que sempre prestar atenção no seguinte. Sempre que ele fizer assim, a ver. Por exemplo, 1, 2, 4, 4.096. Ele disse, esse daqui é uma PG. Some os termos dessa PG. Aí você, fórmula direto. Por que, Bandana, eu vou usar logo essa fórmula aqui direto? Bom, porque ele deu o termo geral, deu a razão, que é 2, o A1 é 1, acabou. É só fazer conta, substituir normal. Já ele fala assim, ó, some os 10 primeiros termos da sequência 1, 2, 4.
Observe, ele deu a quantidade de termos, 10 primeiros termos. Aqui ele não deu quantos termos tinha, disse some. Aqui ele deu a quantidade. Então, uma situação como essa daqui, ó, tu tem aqui, ó, Sn igual a N, 4.096, vezes a razão 2, menos a 1, que é 1. Dividido por quanto? Por 2 menos 1. Sn vai ser igual a... Vamos multiplicar esse número aqui por 2, né? Se eu não me engano, dá 8.192 menos 1 dividido por 1, que no caso, Sn vai dar 8.191. Correto? 2 vezes 6, 12, 2 vezes 9, 18 com 19, 2 vezes 0, 0, 1, 2 vezes 8, 4, 8 e 1, 9. Perfeito, 8.191. Correto. Muito rápido. Se por acaso você optasse por escolher essa fórmula, funcionaria? Funcionaria. Só que veja só, você não tem esse termo que você encontrou e você não tem esse termo. Então, tu teria que usar a fórmula do termo geral, que eu usei aqui, primeiro, para achar o valor de N, e aí depois usar a fórmula para achar o valor de Sn. Demora muito. Então, aí está o raciocínio. Bom, agora ela diz, some os 10 primeiros termos da sequência 1, 2, 4, é uma PG, tá? Então, até sequência, eu vou colocar da PG, tá? Eu já garanto que é uma PG. Então, aí vamos lá, Sn, mais uma vez é igual a 1, que é 1, vezes a parênteses Q, que é 2, elevado a quanto? N, 10, menos 1 embaixo aqui. E por quanto? Por 2 menos 1. Então, Sn vai ser igual a 1 vezes... Aí eu vou abrir aqui, ó, 2 a décima, 1024, menos 1 por 1. Então, Sn vai ser igual a quanto? 1024 menos 1, 1023. Então, está aqui também feito a soma dos termos dessa bichinha aqui. São duas sequências diferentes. Eu mandei somar, só que a sequência é a mesma, só que eu mandei somar 10 termos. Aqui tem mais de 10, tá? Por isso que deu um valor maior, porque tem termos que tem mais que 10. Então, a aplicabilidade é essa aí, é como aplicar a fórmula. Vocês vão ver que em termos de aplicabilidade na prova, que a gente vai responder agora aqui algumas questões, não serão tão grandes, tá? Vai ser possível fazer quase todas as questões com cálculo mental, tá? E pequenos cálculos na caneta mesmo, mas assim, poucas questões vocês vão usar fórmulas. Vou até mostrar uma que vai usar fórmula, tá? Mas é uma coisa bem básica mesmo, nada difícil, tá? Vocês vão ver. Então, repito que a banca UPE, para os concursos que eles fazem, eles não pegam pesado com PA e PG. Eles não pegam. As questões geralmente são fáceis, tá? Última fórmula é soma dos termos de uma PG infinita. Mas nesse caso, para trabalhar essa fórmulazinha aí que a gente vai usar, a razão ela tem que estar, o módulo dela tem que estar maior que menos 1 e menor que 1. A razão tem que ser uma fração que fique entre 0 e 1. Essa é a realidade, tá? Isso aqui é só definição. A razão tem que ser uma fração que fique entre 0 e 1. Aí a gente vai encontrar uma PG infinita. Aí veja bem, qual é a fórmula? Sn igual a 1 sobre 1 menos Q. Essa é a fórmula. E uma aplicação dela seria o cara dizer a seguinte: quanto é a soma disso daqui? 8, 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto. Observe, eu não dei fim, nem falei quantos termos tinha. É infinito. Eu não dei o fim, eu não falei termina aqui, e nem disse some 10 termos, some 20. É infinito. Beleza, essa fórmula faz isso. Essa fórmula soma uma coisa infinita. Que coisa estranha, né? Somar algo infinito, mas ela faz isso. Então, Sn é igual a 1. Quem é 1? 8.
dividido por quanto? Por 1 menos Q. Qual é o valor de Q? Aí tem que pensar. Para eu achar o valor da razão, tem duas opções para eu achar o valor da razão. Ou eu olho e digo assim, não, estou percebendo que está multiplicando por 1 sobre 2. Essa é uma opção. A outra opção é, se eu não conseguir enxergar ou tiver estranho de enxergar, divida o da frente pelo de trás. E aí você vai encontrar 1 sobre 2, né? Simplifiquei por 4 por 4. Se fosse numa PA, tipo 5, 10, 15, 20, não consigo ver qual é a razão aqui. Beleza, subtraia o da frente menos o de trás, que você vai encontrar a razão, tá? Porque qual é o contrário da multiplicação? A divisão. E qual é o contrário da adição? A subtração. Beleza? Então achei que a razão aqui era 1 sobre 2. Achei que a razão era 1 sobre 2. É só resolver essa conta aqui, pessoal. Fica 8 dividido por, 1 inteiro menos 1 sobre 2, que é metade. É óbvio que sobra a outra metade, né? Eu tenho 1 inteiro, tiro a metade, sobra a outra metade. Chegou aqui nessa parte, que o meu SN vai ficar igual a 8 vezes, inverte, 2 sobre 1. Então, meu SN vai dar igual a 16. Pronto, tá aqui. Eu tenho a soma de uma sequência infinita. Não é interessante, não? Coisa infinita e mesmo assim você consegue chegar a um fim. Beleza? Bom, agora sim a gente vai ver umas duas questões do nosso conteúdo que a gente acabou de ver, que é progressão geométrica. Vocês vão ver que é tranquilo. Agora, se a gente for aplicar fórmula, em algumas questões pode ficar mais complicado. Mas como eu falei, a gente fez aqui uma questão muito rápida de progressão aritmética, foi nesse cantinho aqui do quadro, que vocês viram como é rápido de fazer, muito rápido. E eu mostrei pela fórmula aqui, bastante trabalhoso. Então assim, a gente tem que entender que se correr para um lado, vai ter mais trabalho do que para outro. Mas, aí tem um porém. Uma questão ou outra pode vir com a necessidade de se usar a fórmula. Então, por isso, é interessante que você decore essas fórmulas. É muito interessante que você decore, beleza? Agora, vamos à questão. Bom, galera, agora vamos às questões, né? Então, primeira questão da prova de 2016, se eu não me engano, essa prova foi. Num dia de chuva forte, foi identificada uma goteira no teto da sala de vídeo. Para controlar o pinga-pinga, o servente colocou uma pequena vasilha no chão, abaixo do local onde as gotas caíam. Na primeira hora, a vasilha recebeu 5 gotas de chuva, na segunda hora 25 gotas, na terceira hora 125 gotas e assim por diante. Depois de quantas horas essa vasilha recebeu 78.125 gotas? Caramba! Essa pela fórmula dá um pouco mais de trabalho. E aí eu digo, veja, essa questão você não precisava nem ter o conhecimento de PG, né? Graças a Deus, né? Mas vamos lá ver. Na primeira hora foram 5 gotas. Na segunda hora foram 25 gotas. Na terceira hora foi 125 gotas. Na quarta hora. Você está percebendo que eu estou sempre multiplicando por 5, né? Então, observe, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Então, a lógica é você pegar isso daqui e multiplicar por 5. Vai encontrar 625. Beleza, ele ainda está querendo um número bem maior. Então não é na quarta hora, né? Aí vamos para a quinta hora, beleza? Quinta hora. Certo? Na quinta hora, ele recebeu isso daqui, ó. Então vamos lá, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 2, 10 com 2, 12, 5 vezes 6, 30 com mais 1, 31. 3.125. Bom, ainda não é na quinta hora, né? Porque estou em 3.000 ainda. Ok. Então vamos para a sexta hora. A sexta hora é quanto, pessoal? Nós vamos multiplicar isso daqui por 5, né? Então perceba que isso daqui dá 15.000, né?
né? E 5 vezes 125 dá... 5 vezes 5, 25, perdendo tempo, 5 vezes 2, 10 com 2, 12, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Olha que besteira minha. 15.625. Bom, ele quer 78 mil, não é aqui ainda, beleza, então vezes 5, vão para a sétima hora. Sétima hora, quando eu multiplicar esse daqui por 5, dá 78.125, né? E aí, é previsível, eu não precisaria nem fazer essa conta aqui, porque, assim, observe que quando eu multiplico 5 vezes 15 mil, dá 75 mil, e 5 vezes 600 dá 3 mil. Então, 75 mil mais 3 mil, 78 mil. Então, é na sétima hora que vai atingir essa conta aqui. Veja como foi rápido e fácil. Beleza. Mas, pela fórmula, como é que eu faço? Pela fórmula. Bom, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Eu quero achar esse valor aqui, ó. O que eu sei é que esse aqui é o último termo, que ele disse na questão. Esse aqui é o primeiro, então eu tenho 78.125 igual ao primeiro termo, que é 5, vezes a razão, que também é 5, elevado a n menos 1. E agora, pessoal, vê, passo esse 5 para o lado de baixo, vai ficar assim, 78.125, e o 5 que está multiplicando passou para baixo, dividindo, igual a 5n menos 1. Quando a gente divide 78.125 por 5, obviamente, já fizemos isso daqui, o resultado dá 15.625, igual a 5, que multiplica n menos 1. Aí, tu tem duas opções de responder essa conta aqui. Duas opções. A primeira é jogar um número aqui para que, quando tu subtrair de 1, o resultado dê esse daqui. Aí é uma questão pessoal tua. Tu diz, pai, eu acho que é 5. Então, tu faz assim, ó, 5 elevado a 5 menos 1. Bom, 5 menos 1 é 4. 5 elevado a quarta, dá quanto? Aí tu vai fazer e vai encontrar que é isso daqui, ó. Aí tu vai dizer, bom, não é 4, não é 5. Aí tu diz, eu acho que é 6. Aí fica 6 menos 1, dá 5 elevado a 5. 5 elevado a 5 dá 3.125. Tu já fez ali, ó, pelo aquele macete lá. Tu vai elevar tal e vai chegar. Aí tu vai dizer, opa, não bateu. Aí tu vai dizer, então não é 6, então é 7. Então 7 menos 1 dá 6. Aí fica 5 a sexta, 15.625. Bateu. Pronto. Isso é uma das opções que tu tem a fazer. A outra opção, qual é a outra opção que tu tem a fazer? É tu pegar esse número que está aqui, 15.625, e fazer o que a gente chama de fatorar, né? É mais ou menos o que você estuda quando você está aprendendo a fazer MMC. Observe o quanto eles pegam base, né, em conteúdos que você deveria saber para chegar a esse conhecimento aqui em progressão geométrica. Então, dividindo isso daqui por 5, eu tenho 3.125. Dividindo isso daqui por 5, eu tenho 625. Por 5, eu tenho 125. Por 5, eu tenho 25. Por 5, eu tenho 5. E por 5, eu tenho 1. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 a sexta. Concorda? Então, onde tem esse valor aqui, eu posso colocar 5 elevado a 6. E aqui eu tenho 5 elevado a n menos 1. Quando você faz isso, você conseguiu tornar as bases iguais. Aí você corta as bases, aí fica 6 igual a n menos 1. Passa um para o outro lado e acha o valor de n. n igual a 7. Mas há de convir que eu já fiz bem mais rápido do que usando a fórmula. Então, mais uma vez, reforço. Se puder fazer assim, esqueça isso.
Mas se não puder, saiba as fórmulas. Beleza? Vamos a uma outra questão. Boa! Essa questão, que eu acho que é a última, deixa eu ver. Eu acho que sim. Essa questão, essa última questão, é uma questão que você precisa usar a fórmula. Mas assim, não é impossível do cara descobrir sem a fórmula, né? Veja só, vou mostrar para vocês. Veja só, vou mostrar para vocês verem que não é impossível descobrir isso. É algo possível de descobrir. Essa prova é o último concurso, né? Essa é a prova anterior. Uma fábrica inaugurou sua produção com 4 itens. Sabendo que a quantidade de itens produzidos pela fábrica em cada ano consecutivo obedece a uma progressão geométrica e que no 5º ano foram produzidos 324 itens. Qual a soma total dos itens fabricados nesses primeiros anos? Ele quer saber. Então, o que eu sei é que tem o primeiro ano, que é o A1, aí tem o A2, tem o A3, tem o A4, tem o A5. Mas qual é o A5? 324. E qual é o A1? 4. Beleza? Então começou com 4 e foi aumentando em progressão geométrica. Ou seja, está multiplicando por alguma coisa. Beleza? Aí ele pergunta qual é a soma desses aqui. Eu já sei que o primeiro é 4 e o 5º é 324. Beleza? Pela fórmula aqui é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Bom, aqui é o A1 e aqui é o A5. Então são 5 termos. Então, A5 é igual a A1 vezes Q elevado a 5 menos 1. Ok. Ele deu A5? Sim, 324. Ele deu A1? Deu, claro, 4. Vezes a razão, que eu não sei quanto é que é. 5 menos 1 é 4. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 4 para o lado de cá. Fica 324 dividido por 4 dá igual a Q elevado a 4. Quanto é que dá essa divisão aí? Aí você vem para cá. 324 para dividir para 4 dá 8 vezes 4, 32 para 32, nada. Baixou 4, 1. Então o resultado disso daqui é 81. 81 é igual a Q elevado a 4. Vamos para cá agora. Eu tenho que Q elevado a 4 é igual a 81. Aí vamos usar um pouco de conhecimento aqui agora. Tenho 2 opções de fazer isso. É quase que conhecimento comum dos alunos que estão fazendo ensino médio, que já terminaram o ensino médio, que estão estudando para concurso, enfim. Saber que quando tem assim, x elevado ao quadrado igual a 16, eu passo isso aqui para o outro lado como raiz quadrada, fica x igual a 16. Lembrando que quando se trata de função do segundo grau, a gente bota aqui um mais ou menos, tá? Mas como essa PG é uma PG de razão positiva, como é o caso que está dizendo aí, na questão, então a gente não se preocupa com mais ou menos, tá? Então, Leandro, tá como expoente, passa como raiz. Então, essa é a ideia. Tá como expoente, passa como raiz. Q é igual a raiz quarta de 81. Q é igual a... Aí você pode pensar assim, bandana, mas raiz quarta, você não falou nem de raiz quadrada. É porque a raiz quarta ela é mais fácil do que a raiz quadrada. E por que isso acontece? Bom, isso acontece porque quando o índice é muito alto aqui, geralmente o número é muito baixo. Então qual é a ideia? É procurar 4 números iguais que multiplicados dê 81. Mas veja só, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1, né? Então não é 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então não é 2. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Achei. É fácil de encontrar. Então Q é igual a 3. Ok. Vamos lá. Q é igual a 3. Feito aqui. Achei que Q é igual a 3. Beleza. 4 vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Vezes 3, 108. Vezes 3, 324. Você falou assim, Bandana, você disse que ia mostrar pra gente como é que eu poderia fazer isso de cabeça. Bom, posso sim, claro que pode.
Olha só, sempre entenda que o resultado dessa multiplicação aqui vai ser sempre um número inteiro. Não vai ser uma coisa quebrada, é difícil isso acontecer, né? E as somas aí mostram que não vai ser uma coisa quebrada. Então, essa é a ideia. Se tu pegasse esse 4, que é o primeiro número, e multiplicasse ele por 1, o resultado não ia se alterar. Então, tu já sabia que não podia ser 1. Aí tu pensou assim, será que é 2? Será que eu estou multiplicando sempre por 2? Então, 4, 8, 16, 32, 64. 1, 2, 3, 4, 5. Não bateu. Então não é 2. Beleza, então aqui não é. Vamos lá. Quarto. Será que é 3? Bom, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, 108. 108 vezes 3, 324. Já fiz, cara. Já tá feito. Não precisa usar. Viu aí? Eu achei aqui, pela fórmula, beleza. Foi rápido? Foi. Mas aqui ainda é mais rápido aqui. Aqui ainda é mais rápido. Então, assim, não precisa usar, né? Agora, lembre-se, quando você precisar, você tem que saber. Tá? Então assim, veja, eu chutei que era 3, chutei que era 2, deu errado, não bateu, porque tem que dar 324. Agora acho que é 3, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, vezes 3, 108, 324, acabou a questão, fiz, tá? Então aqui, o que eu tenho que fazer? Somar, né? Aí já é demais, né? Então, vem aqui, 324 mais 108, dá quanto? 12, aqui dá 3, aqui dá 4. Beleza. Mais 36 dá 8, dá 6, dá 4. Mais, vamos colocar logo aqui, mais 16. Aí dá 4, aí dá 7 com mais 1, 8, 4. 484, opção E. Opção E, 484. Beleza? Então vimos aqui 2 assuntos chaves, né, da prova da Polícia Militar e de qualquer outra prova de concurso da UPE. Eles têm colocado progressões, sequências aritméticas e geométricas, né? Porque essa IAUPE, que é o concurso que está aí no slide de vocês, ela faz vários concursos. Então, percebam que pela fórmula dá um pouco mais de trabalho. Pelos bizus que eu estou mostrando, dá bem menos trabalho. Tenha esses bizus na mente, use eles. Tente sempre contar. A ideia de somar, de PA é somar, a ideia de PG é multiplicar. Tente fazer isso. Mas não esqueça das fórmulas, porque você pode precisar delas. Ok, pessoal? Mais uma vez eu digo, qualquer dúvida, vocês estão aí com esse curso aí em casa estudando para a Polícia Militar, entre em contato comigo, né? Eu me disponho a ajudar no que eu puder fazer. Encontrar na rua, pode perguntar, estou à disposição. Rede social, vocês também podem entrar em contato comigo para qualquer dúvida que venha a ter. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço, um abraço, fiquem com Deus todos. Até a próxima.